Boa noite. Para você que está agora nos conectando através da TV Rica, eu queria te desejar um feliz 2015. É uma alegria poder estar com você nos acompanhando e seria maior ainda a alegria se você estivesse aqui. Isso para aqueles que são dessa casa e faltaram hoje. E também para os nossos amigos das nações, pessoal da Venezuela, Colômbia, Argentina, amigos do Chile. E você que em qualquer lugar do mundo possa estar nos acompanhando agora, que Deus te abençoe, que essa palavra possa tocar poderosamente a tua vida. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Quantos têm expectativas para esse ano que está se iniciando? Amém? É interessante que eu falava na passagem, no culto de passagem do ano, que Deus não tem um calendário como o nosso. Deus não tem passagem de ano, né? Até porque ele teria que ter duas passagens de ano, porque o povo de Israel celebra a passagem do ano em setembro, né? E eles estão no ano de 5.775 e nós estamos no ano de 2015 e celebramos agora em dezembro. Mas nós entendemos que Deus, como um Deus eterno que se move na eternidade, Ele, apesar de não estar restrito ao tempo, Deus se move em ciclos, Deus se move em estações, né? E nós podemos crer que uma nova estação se inicia, ainda que seja um calendário nosso, mas uma nova estação se inicia, um tempo onde parece que as nossas forças são renovadas, onde a nossa esperança é retomada, e nós cremos que independente de condições econômicas, que independente de condições políticas, nós temos um Deus que prepara um ambiente propício para que a tua igreja caminhe em vitória sobre a face da terra. Amém? É nisso que nós cremos, é nisso que nós estamos convictos. Nós não podemos ser pessoas que continuem com um pensamento de vítima, porque nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos, amém? Deus nos fez assim, Deus nos fez para ter uma mente vitoriosa, uma mente vencedora e não uma mentalidade de vítima das circunstâncias. E durante esses dias, eu estava na minha casa orando, fazia tempo que eu não tinha um período de descanso tão grande, essas férias forçadas, emendando Natal com Ano Novo. E meditando na palavra, um dia eu falo para algumas pessoas que Deus tem uma maneira peculiar de falar comigo, com umas frases, com um jeito diferente. E eu acordei, estava na iminência, nos dias se aproximando de se encerrar das férias, e eu comecei já a ter na minha mente algumas preocupações com o ano que se iniciava, algumas coisas que eu precisava resolver. E foi então que eu acordei e eu vi o Senhor dizendo no meu espírito, o logo da Nike, Just Do It. Eu acordei e estava com isso na minha cabeça. Repita, fala para quem está do teu lado, Just Do It. E eu estava com essa frase, começou a crescer dentro de mim. Eu falei, Senhor, será que é o Senhor que está falando? Eu estou louco. Just Do It, né? E ficou isso. Para quem não sabe, Just Do It, se nós fôssemos traduzir ao português, na verdade é uma expressão, mas seria algo similar a apenas faça, né? Repita comigo, apenas faça. Amém? Just Do It é o tema da mensagem de hoje. E foi até interessante que depois eu ia pedir para o Lucas fazer um logo para isso, para eu postar na internet, convidando a galera para assistir a palavra de hoje. Essa palavra, a primeira ministração minha nesse ano, e essa palavra eu acredito que é uma palavra importante para você, dentro do tema que nós estamos vivendo, que é... Só o Anderson eu ouvi daqui. Qual que é o tema desse ano? Amém. Então dentro do tema, dentro da palavra que nós estamos debaixo esse ano, que é apresente-se e se celebre, essa palavra Just Do It, eu acredito que seja bastante importante nesse momento, para tudo que Deus vai construir nas nossas vidas ao longo desse ano. E eu pensava então nesse logo, e quando eu comecei a fuçar na internet, eu achei um logo muito interessante, que eu até postei na minha página lá, que é o símbolo da Nike, e daí quando chega no final eles põem um traço assim, se transforma numa cruz embaixo, Just Do It, né? Mas o símbolo da Nike simbolizando o Just Do It com uma mensagem, ou seja, apenas faça. E juntou essa expressão também com o fato de eu ter ido assistir o filme Êxodo, que está passando agora no cinema, e Deus foi construindo algo no meu espírito muito interessante, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Então Just Do It, só o tema que eu quero que fique na sua cabeça, é a mensagem, nós vamos voltar bastante nele nessa noite.
Amém? Quantos estão vivos, digam amém. Quantos já morreram pelo Senhor, digam amém. Vocês estão confusos, hein? Tem gente que está vivo, já morreu. Você tem que decidir onde você está. João 10, 17 e 18. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem recebi do meu Pai. Então aqui no Evangelho de João, a gente vê uma expressão de Jesus muito forte, e que na verdade ela vem a se opor a muitos pensamentos daquela imagem de Jesus numa cruz como um coitado que foi perseguido, que foi morto. A vida dele não foi tirada por ninguém, ele deu espontaneamente, e ele fala isso, porque ele veio por um propósito, e esse propósito levou ele até a cruz, levou ele até o final. Ele espontaneamente se apresentou ao Pai, falou assim: tudo bem, o Senhor precisa de mim, eu me coloco à disposição, eu me apresento. Então a gente precisa entender, porque esse texto, com certeza, ao longo desse ano, vai ser um texto que a gente vai se aprofundar, a gente vai estudar bastante, porque eu acredito que ele seja o texto com a maior profundidade no que diz respeito a presente-se celebre, é esse texto, né? E a gente provavelmente vai falar bastante sobre a maneira como Jesus se apresentou voluntariamente para esse processo de cruz. Mas é interessante porque senão a gente pega esse tema com essa arte tão bonita que ficou, colorida, presente-se e celebre, e muitas vezes a gente traz para um contexto somente de festa, só para celebração. Então, às vezes eu vejo pessoas já falando assim: não, eu vou me apresentar, eu estou à disposição da igreja. Amém, isso é válido. Olha, eu estou à disposição para servir. Legal, isso é válido. Eu estou à disposição para edificar algo esse ano. Beleza, isso também faz parte. Mas eu quero saber quantos de nós estamos dispostos a nos apresentar para passar por processos do tratamento de Deus na nossa vida. Porque quando Jesus falou assim: olha, eu me apresento para essa situação, ele estava falando por algo único que ninguém podia fazer. Nem eu nem você poderíamos pagar o preço que ele pagou, porque foi um justo por nós injustos. E ele se apresentou, não foi para uma festa, não foi para... Ele se apresentou para dar a sua vida em sofrimento, até as últimas consequências, por amor de mim e de você. E quando nós falamos de se apresentar, é mais do que construir algo pessoal, é ter a disposição de se colocar disponível pelo corpo de Cristo, é ter a disposição de se colocar disponível para que Deus, através da sua vida, abençoe a outras pessoas. Porque muitas vezes a gente recebe palavras e olha só pelo âmbito pessoal. Eu estou à disposição para aquilo que Deus quer construir na minha vida, para crescer ministerialmente, para me aprofundar em Deus. Tudo isso é muito bom, mas quantos de nós estamos disponíveis para que Deus, através da minha vida, possa tocar outras pessoas, possa transformar outras pessoas? Quantos de nós estamos dispostos a morrer ainda mais para nós mesmos, para servir a outros? A abrir mão dos nossos pensamentos, pontos de vista muitas vezes, para poder compreender aqueles que a gente não consegue compreender. É fácil conviver com quem mais ou menos tem o mesmo estilo que a gente. Agora, a própria palavra diz isso: você tratar bem quem te trata bem, que mérito tem? Agora, quantos de nós estamos dispostos a nos apresentar para compreender aqueles que a gente não conseguiu compreender, para amar aqueles que são mais difíceis de amar, para perdoar aqueles que são mais difíceis de perdoar? Você pode ter certeza que Deus vai requerer isso de nós durante esse ano. E a gente precisa entender que para toda oportunidade que Deus nos dá de apresentar e celebrar, a escolha é nossa. Nós podemos escolher: Senhor, eu estou aqui, eu quero me apresentar para isso, eu quero me apresentar para servir, eu quero me apresentar
para me colocar à tua disposição, eu quero me apresentar para ser tratado, ou eu quero me apresentar para que o Senhor me use. Mas para toda oportunidade que Deus nos dá, a escolha é nossa. Jesus, ele escolheu se entregar. E eu te pergunto nessa noite, qual a tua escolha quando Deus te dá uma oportunidade de se apresentar para servir? Porque para cada oportunidade de se apresentar e celebrar, nós temos a opção de nos esconder e nos intimidar. Preste atenção nisso, todas as vezes que Deus te dá uma oportunidade de se apresentar e celebrar, você pode se apresentar e celebrar, ou você pode ficar com a outra opção, é se esconder e se intimidar. Quando Davi chegou diante daquela situação que um exército filisteu estava afrontando o exército de Israel, e ele chega naquela situação, no meio daquele contexto, como um menino, como um jovem, para trazer alimento para os seus irmãos, e uma guerra formada, e o povo sendo ameaçado, e Saul sem saber o que fazer como um líder, sendo afrontado por um só homem de um exército. Nesse contexto histórico, Davi poderia muito bem, porque Deus colocou para ele um cenário. Olha, Davi, você pode se apresentar, você pode se apresentar como solução para uma nação, você pode se apresentar como solução para uma cidade, você pode se apresentar como solução para um projeto de adoração, você pode se apresentar. Mas Davi poderia muito bem naquele momento falar: Senhor, isso não é comigo, eu não fui alistado para essa guerra, eu sou um menino, eu vim trazer alimento para os meus irmãos. E ele tinha a opção de se esconder e se intimidar diante daquela situação adversa. Deus deu sim a Davi a oportunidade de se apresentar e se transformar num referencial de vitória para aquela nação, ainda jovem. Mas ele poderia ter escolhido se esconder e se intimidar. Quando Deus dá a Esther a oportunidade de ir diante do rei e interceder pelo povo, Esther poderia ter, e ela até titubeou, poderia ter a possibilidade de falar assim: não, eu não vou colocar minha vida em risco. Então, para todas as vezes que nós temos a oportunidade, e esse ano vai ser um ano com essas situações diante dos nossos olhos, todos os momentos, vão surgir as oportunidades onde a gente pode se apresentar para Deus, e você vai ter que escolher: eu me apresento ou me escondo? Eu me apresento ou finjo que não é comigo? Eu me apresento porque eu sei que eu posso ser útil, ou eu não vou comprar essa briga porque eu já tenho problema demais na minha vida? Não é assim que a gente pensa? Quantos de nós atravessamos em 2014 um ano difícil? Levante a sua mão. Olha, você consegue ver isso? Não foi só você, foi um ano difícil para muita gente. E por que alguns, em meio a esse ano difícil, continuaram caminhando e servindo ao Senhor? Porque estavam se apresentando, independente dos seus problemas pessoais. Em 2015, o nosso desafio vai ser: eu me apresento, ainda que eu tenha situações na minha vida que possam para mim parecer mais importante, mas eu estou disponível. Amém? Nossa parte é se apresentar, porque Deus não nos chamou para substituí-lo em algo na face da terra, Ele nos chamou para representá-lo em algo na face da terra. Foi assim que aconteceu com Moisés. Quando Deus chama Moisés, Deus também chama Moisés e dá oportunidade a ele de se apresentar. É fato que Deus dá uma intimada em Moisés. Moisés, ele não teve essa oportunidade mais assim, ele tinha até escolha, mas Deus dá uma intimada nele. E quando você vê o filme, que tem gente que já está metendo o pau no filme, que o filme não é bíblico, o filme tem uma atualização que tem alguns pontos que fogem da palavra, mas dá para a gente trazer um cenário bastante interessante de visão do que foi a época. E quando Deus chega diante de Moisés e se apresenta a Moisés e se revela a Moisés, Ele dá a oportunidade a Moisés de libertar um povo. Só que Moisés, na sua função e no seu treinamento e no seu histórico de vida como general, ele se via libertando um povo como general. Num primeiro momento, quando Deus dá a ele essa oportunidade, vamos colocar assim, Moisés se apresenta para libertar o povo.
Você está apto, todas as vezes que Deus nos chama, Ele vê em nós aptidão e capacidade suficiente. Deus jamais te chamaria para algo que Ele não visse em você a capacidade e potencial para resolver. Só que muitas vezes a gente fica olhando na nossa perspectiva natural de como nós nos vemos. E muitas vezes nós nos vemos a partir de uma visão ou de uma ótica que foi construída a partir de fracassos, derrotas, dificuldades, palavras que recebemos ao longo da nossa vida e que distorcem a realidade de quem nós somos. Mas Deus não tem esse problema. Deus não tem um problema com o teu passado. Deus não tem um problema com as coisas que deram erradas na sua vida. Ele tem um propósito para você e nada do que deu errado pode impedir esse propósito de se cumprir. Então quando Ele olha para Moisés, Ele não olhava o fracasso de Moisés, Ele não olhava o que deu errado na vida de Moisés, Ele via em Moisés a capacidade de produzir libertação. Só que quando Moisés ouve aquilo de Deus, ele fala: é muito para mim. E ele se acovarda num primeiro momento. Sabe por quê? Porque ele achava que ele tinha que ir na sua força, na sua capacidade. E mesmo ele tendo sido treinado, preparado, ele falou assim: é muito para mim. Tirar quase 600 mil pessoas escravas do Egito, da mão forte do faraó e do seu exército, é muita coisa para mim. Eu já fugi dessa situação há muitos anos. Quantos de vocês, quantos de nós nessa noite tem situações do nosso passado que nós estamos fugindo há tanto tempo, e estão escondidas e nós não queremos mais olhar, porque foi onde nós perdemos, foi onde nós fomos derrotados, foi onde nós fomos feridos, foi onde nós não conseguimos vencer. Foram os momentos que nós tivemos incredulidade, foram momentos que nós nos frustramos. Mas Deus vai te fazer vencer no lugar das tuas derrotas. Você pode ter certeza disso. Deus não trabalha com fugitivos. Deus faz com que a gente retorne para nos honrar nos lugares onde nós tivemos vergonha. E quando Deus chama Moisés, Moisés achava no seu pensamento humano que ele teria que vencer o faraó na sua capacidade de guerra. No filme até o cara dá uma forçada de barra e mostra Moisés treinando todos os caras lá com arco e flecha, papapá. Porque na opinião do autor, e é uma verdade, num primeiro momento ele olhou para a sua capacidade humana. Mas quando Deus te chama para se apresentar, Ele não está chamando você para substituí-lo, Ele só quer que você vá representá-lo. E você não vai no seu nome, você não vai na sua força, você vai no nome dEle e na força do Senhor. E é por isso que a vitória já é certa. Quando Moisés foi, ele não se apresentou ao faraó, apesar do faraó saber quem ele era, como Moisés. Ele se apresentou: o que você está fazendo aqui, cara? O grande eu sou me enviou. Eu não vim no meu nome, eu vim no nome do grande eu sou. Quando você se apresenta para algo diante de Deus, você não vai substituir o papel de Deus na face da terra, você vai representá-lo, você vai ser um embaixador de Deus sobre a face da terra. Foi para isso que Deus nos chamou como igreja, para sermos seus representantes na face da terra, para sermos embaixadores de Deus na face da terra. Amém? Quantos estão aqui, digam amém. E eu quero te dizer uma coisa: nada, repita comigo, nada do que aconteceu na tua vida ao longo de 2014, ao longo da tua história, ou nada do que vai acontecer na tua vida vai pegar Deus de surpresa. Nenhuma situação que aconteceu na sua vida ao longo desse ano, ou nenhuma situação que vai acontecer na sua vida ao longo de 2015, vai fazer com que Deus convoque um concílio santo no céu, e Ele chame Jesus, o Espírito Santo, e fala assim: e agora? Olha que enrascada que a Açúcar se meteu, a gente tem que fazer uma reunião aqui urgente e criar um plano B para ela. Repita comigo: isso não acontece com Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Sabe, no filme tem uma cena que eu gostei muito, que é um momento onde Moisés se depara com o mar fugindo do Egito. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia numa perspectiva tão religiosa, numa visão já tão engessada, que a gente acha que Moisés saiu do Egito com GPS, né?
E Deus ia falando: agora a direita, Moisés, agora a esquerda. Isso, meu filho, está certinho, segue reto. Novo cálculo da rota. Daí Moisés volta e vai indo, e tudo tranquilinho. Na verdade, Deus mandou ele sair, e ele foi caminhando, e por muito tempo, e por alguns dias, ele não ouvia a voz de Deus. E de repente ele chega diante do mar, e o exército vindo do faraó nas suas costas. Quando eu vi aquele filme, eu me lembrei de alguns momentos na minha vida que eu saio de carro com a Leila. E homem é turrão quando está dirigindo. E às vezes ela fala assim para mim: amor, não é aqui? Eu falo: não, eu sei onde eu estou indo, Leila, fica tranquila. E de repente, quando eu vejo, eu falo assim, eu penso comigo: eu acho que eu estou perdido. E quando eu penso que eu estou perdido, eu falo assim: não vou assumir que eu estou perdido. Você sabe onde você está indo, amor? Não, eu sei, né? E estou perdidinho. Já é difícil você assumir para a esposa que você está perdido. Você imaginou, o cara saiu do Egito, tem 600 mil pessoas atrás dele, e ele chega num beco sem saída que ele não sabe para onde ele vai, completamente perdido. E esse momento o filme ilustra bem, porque ele senta num lugar e dá vontade de chorar. Ele fala assim: Deus, e aí você não fala mais comigo, e agora? Para onde eu vou? E naquele momento eu fiquei pensando: será que Deus foi pego de surpresa? Será que quando ele chegou diante do mar, Deus teve que correr para o Espírito Santo? Deus teve que correr diante de Jesus e falar: meu, e agora o que a gente faz com ele? Ele está aqui clamando, ele está aqui desesperado. E a Bíblia diz que quando ele chegou nessa situação, nesse conflito, que muitas vezes você e eu chegamos na nossa vida, nessas situações que parecem que são becos sem saída. Repita comigo: na vida do crente não existe beco sem saída. Repita comigo: na vida do crente não existe beco sem saída, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e Ele tem a solução para todas as coisas na sua vida. Aleluia, aleluia. Ele não é pego de surpresa. E ele não é pego de surpresa. E quando você começa a conhecer o caráter de Deus, porque quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, repita outra coisa comigo: o Deus de Êxodo é o mesmo Deus de Apocalipse. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus de Moisés é o meu Deus. Ele não mudou, e Ele não muda. Sabe o que falta? É que nós conheçamos o seu caráter, é que nós conheçamos o seu pensamento. Se Ele não falhou com Moisés, se Ele não chegou no momento de beco sem saída na vida de Moisés, Ele não vai falhar com você. Não vai chegar em situações de beco sem saída na sua vida. Quando Ele olhar para situações, e quando você olhar para situações que naturalmente não tem saída, Ele cria saída. E quando você está desesperado e clamando, fala: Senhor, será que o Senhor não se compadece? Será que o seu coração é tão duro que você não consegue se quebrantar em ver a minha dor? Às vezes as nossas orações parece que a gente está tratando com um Deus que é muito frio e bravo, que não consegue sentir a nossa angústia, a nossa dor. E Moisés, quando chega diante de Deus, e aquele mar na frente, 600 mil pessoas atrás, ele começa a clamar a Deus. E sabe o que Deus responde a ele? Por que você está clamando para mim, cara? Você imaginou você falar com Deus? Deus, estou desesperado. Como que é? Por que você está clamando para mim? Eu estou com um exército aqui atrás, um mar na frente. Você me pergunta por que eu clamo a você? E Deus fala: por que você clama para mim, cara? Daí Deus fala assim para ele: just do it. Eu quero te falar uma coisa. Tem gente que acha que no marketing, o pessoal da área de marketing é bicho duro, né? Eles acham que criam as coisas, papapá. Eu estou falando, eu não estou olhando para ninguém. Mas esse pessoal do marketing acha que inventa tudo. A expressão just do it não é uma coisa que surgiu com a Nike. Deus já usava ela lá no Antigo Testamento. E Deus falou para Moisés assim: just do it, cara. Simplesmente continua aí, meu. Diga ao povo que marche.
A Leila até falou para mim, será que quando Deus falou para isso, Moisés olhou para o lado e falou, para onde que eu marcho? Para areia? Para o mar? Não tinha para onde ele ir, era o mar mesmo. E Deus fala com a naturalidade de um Deus que já é o próprio sobrenatural. Você já viu aquelas orações religiosas? Crente religioso fala assim, Deus, diante dessa situação difícil que eu estou passando, eu preciso de algo sobrenatural. Daí Deus, acho que olha e fala assim, o que é isso? O que você está querendo dizer para mim? O Deus que nós servimos, ele habita no sobrenatural. Ele é o próprio o que é sobrenatural? Ele está acima de tudo que é natural. Ele tem o controle de tudo, ele criou todas as coisas. Você não precisa falar para Deus, Deus faz algo sobrenatural. O que ele fizer pode romper com aquilo que é natural. Ele não está preso a isso. Então, quando nós chegarmos diante de situações na nossa vida que parecem que não tem saída, antes de você religiosamente clamar a Deus, cumpra a tua parte, que é continuar, que é prosseguir, de apenas continuar, para que você não ouça de Deus assim, que está me clamando, apenas continua, apenas faça, just do it. Deus falou para ele, just do it. Uma das chaves para que a gente possa ver o agir de Deus nas nossas vidas é prosseguir. Repita comigo, prosseguir nos conduz à celebração. Quando o povo de Israel marchou mar afora, diz a palavra que quando eles chegaram do outro lado, o exército do faraó foi destruído, porque o mar se fechou em cima deles. Diz que Miriam dançava, celebrava e cantava. A celebração é uma consequência da nossa obediência em continuar, mesmo quando nós não entendemos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, just do it. Você sabe que a única coisa que nós não podemos como cristãos, a única coisa que você não pode como cristão é parar. Tem gente que acha que a luta do inimigo, a luta das circunstâncias é para nos fazer recuar. Recuar não é tão perigoso quanto parar. Eu vou repetir isso para você. Recuar não é tão perigoso como parar. Recuar é uma estratégia de guerra. Parar significa que você se entregou. Salomão, quando estava na transição do reinado do seu pai, também temeu. Quando Salomão estava para herdar o trono, Davi estava tendo uma conversa com ele, meu filho, você vai receber o trono e o governo de todo esse povo, e eu quero te passar um projeto que é a construção de um templo. Deus me impediu de fazer isso, vai ter que ficar com você. E Salomão, mesmo sabendo que estava sendo delegado a ele algo grande, mas que o seu pai daria suas orientações, ele temeu. Ele temeu porque o projeto era grande. Ele temeu porque substituir Davi não era uma tarefa fácil. E Salomão temeu. Vamos ler o discurso e a conversa de Davi com Salomão nesse momento da história. 1 Crônicas 28, 20. E disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te, tem bom ânimo, e just do it, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. O que Davi fala para ele? Esforça, tem bom ânimo. Na tradução em inglês estava do it, faça. Simplesmente faça, não começa antes de começar a fazer, já sofrer por antecipação. Não começa antes de começar a fazer, achar que você não consegue. Não começa antes de iniciar o ano, já sofrer pelos problemas que estão diante de você. Apenas faça, apenas continue, apenas prossiga. Just do it.
Nós sempre teremos momentos na nossa vida que nós vamos chegar diante de situações que vão nos dar medo, que parecem ser maiores do que nós e realmente são. A diferença é que todas as vezes que Deus nos chama para apresentar, você não tem que ver a situação pelo tamanho de que ela é diante de você, é o tamanho que ela é diante de Deus, e as situações sempre serão menores do que o teu Deus. Situações que nos levam a pensar em parar, porque muitas vezes o que nos leva a pensar em parar é que a gente não consegue ver a solução, e quando a gente não consegue ver a solução, a gente fica com medo, a gente não sabe como vai ser a sequência dos fatos, muitas vezes a gente não sabe nem qual vai ser o segundo passo, mas o Senhor nos diz: apenas faça, just do it, dê o primeiro passo, e você vai ver o que eu faço em seguida. Quando Moisés começa a questionar a Deus: mas como que eu vou diante do faraó? Mas o que ele vai dizer? Mas o que eu vou falar? Em nome de quem eu vou falar? Eu não sei falar direito. Deus falou: meu cara, vai, sou eu que vou fazer. Você acha que é na tua força que você vai libertar esse povo? Vai e faz, apenas faça. Repita comigo: just do it. Não foi fruto do marketing da Nike, é um princípio bíblico. Amém? E se você procurar na Bíblia, principalmente na Bíblia em inglês, tem várias vezes essa expressão. Sabe um momento que essa expressão aparece forte? Quando o vinho acaba no primeiro casamento que Jesus vai, e os serviçais chegam a Maria e falam assim: e aí, o que a gente faz? E ela fala assim: just do it. Simplesmente façam o que ele mandar. Sabe outra vez que essa expressão aparece? Quando Josué vai suceder Moisés, e Moisés fala assim para ele: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado. Just do it. Faça tudo conforme nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A Bíblia nos mostra que tem momentos na nossa vida que a gente não vai entender a sequência dos fatos, que sempre eles vão parecer maiores do que a gente, que os problemas podem estar ao nosso lado, nos assolando, mas você só tem que continuar fazendo e esperar que Deus vai fazer. Sabe quantos de vocês fizeram planejamento para os próximos 5 anos? Apóstolo Hélio, eu acho que não estão te ouvindo nessa igreja. Quantos fizeram planejamento para 5 anos? Você sabia que um dos maiores problemas nossos, as nossas maiores derrotas, são a falta de planejamento? E nessa igreja nós te orientamos, nós falamos, o apóstolo Hélio falou repetidas vezes para que você planejasse os próximos anos, estipulasse metas, traçasse metas para você, para sua família, para os teus filhos. E 3 pessoas levantam a mão. Ninguém está fazendo isso para te impor algo, é para o teu bem. Se você não consegue planejar a sua vida para daqui 5 anos, daqui 5 anos o que vai acontecer na sua vida é uma surpresa. Agora, se você planeja, você traça caminhos para atingir as suas metas. E as dificuldades que surgem no meio do caminho, essas sim, são as responsabilidades de um Deus que não tem beco sem saída, mas você planejou. Ou você acha que Davi começou a construir um templo sem planejamento, sem projeto? Nós precisamos aprender a planejar, amém? Quantos vão planejar os seus anos daqui para frente? Estabeleça um pacto com a tua esposa. Sente, nem que seja para traçar metas, o que você gostaria de atingir nos próximos 5 anos. Nós fizemos isso na nossa casa. Nós fizemos os nossos filhos planejarem os anos deles. Daqui 5 anos, o que o Caio espera da vida dele, o que ele precisa fazer para atingir os seus projetos. Aonde você espera estar daqui 5 anos? Tem gente que vai falar assim: eu gostaria de pregar nas nações, eu gostaria que o meu negócio expandisse, eu gostaria de estar fazendo uma faculdade. Se você quer isso aos próximos 5 anos, você não acha que isso vai cair do céu, se você não começar a estudar e se preparar para uma faculdade. Você não vai pregar nas nações se você não estiver estudando pelo menos inglês e espanhol.
A sua empresa não vai expandir se você não tiver um planejamento. Não adianta a gente delegar para Deus algo que já foi delegado para nós. Ele vai virar para você e vai falar assim: apenas faça. Just do it. Senhor, mas e agora? Just do it. E o vestibular está aí, vai estudar. Quando eu vejo uma palavra tão precisa como essa, eu de fato me entristeço ao ver a resposta da igreja a uma palavra que foi uma orientação importante de um pai para filhos. É sinal que não tem sido ouvido o que se fala. Mas hoje não é dia de dura, eu não quero falar nisso. Espero que vocês entendam e façam um planejamento para o benefício de vocês. Mas pode ser que você em situações difíceis muitas vezes se veja recuando. Muitas vezes você olha e fala assim: parece que eu estou voltando atrás na minha vida. Parece que eu estou voltando para lugares da onde eu já tinha saído. Parece que eu tomei decisões que me fizeram ir para um buraco. Quantos já se sentiram assim? Mas isso é pura visão humana. Deus não se move pelas circunstâncias, e sim por propósito. Repita comigo: Deus não se move pelas circunstâncias, Ele se move por propósito. Olha para a vida de José. José, quando jovem, começa a ter sonhos. Deus começa a dar sonhos proféticos. Repita comigo: o profético não nasceu nessa década. Deus é profético. E em Gênesis, Deus se revelava a Moisés através de sonhos. Amém? Quantos conhecem a história de José através de sonhos? Daí beleza, José tem um sonho que acaba levando ele a uma situação complicada. Os irmãos lançam ele num buraco, ele é vendido como escravo. E por um momento, José pode ter... No nosso mundo a gente fala assim: caramba, será que esse cara não se arrependeu de ter contado o sonho dele? Não se arrependeu de ser profético? Será que ele não pensou assim: ai, minha boca, eu devia ter ficado quieto? Quantos de nós às vezes tomamos decisões, falamos coisas, falamos assim: nossa, falei demais. Eu tinha uma ideia, copiaram a minha ideia. Eu tinha um projeto, fizeram o meu projeto. E a gente acha que pela visão humana nós perdemos. Nossa, e acabei caindo nesse buraco, acabei sendo traído. José estava se sentindo assim, estava tudo bem, era o queridinho do papai, e de repente uma situação e tudo dá errado. Daí de repente as coisas começam a melhorar. Ele chega e é vendido para o Potifar e se torna o cara de confiança de Potifar. E Deus parece que tinha restaurado a sorte de José. E José, assim como muitos de nós, poderia ter se acomodado naquela situação. Está confortável, agora estou ganhando bem, tenho prestígio, tenho um bom salário. Deus me tirou da minha vergonha de estar num buraco, de estar como um escravo, e restaurou a minha sorte. Quantos aqui já foram restaurados por Deus? Quantos sabem do que eu estou falando? Do que José passou, de ter saído daquele buraco e ter chegado a uma situação transformada, restaurada, amém? É bom ou não é? Mas no momento da vida de José, parece que ele não dá um passo, parece que ele dá 10.000 passos para trás. Porque a esposa de Potifar o acusa de abuso, e ele então é novamente preso. Eu não sei se você sabe as condições das prisões naquela época. Você não pensa que era aquela prisão americana, até da última mensagem que eu preguei, Prison Break, né? Aquele seriado, os caras tomando banho de sol e conversando. As prisões naquela época eram verdadeiros calabouços sem luz, muitas vezes sem água, com uma alimentação restrita, quase que forçando as pessoas que eram presas a morrerem ali. E naquele lugar imundo, sem banheiro, não havia banheiro. Naquele lugar imundo, sujo, escuro, José ficou por anos. Na cabeça de José poderia estar pensando assim: sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber nunca mais de sonho na minha vida. Eu não quero mais saber de sonhar, eu não quero saber que me venham falar de sonho, eu não quero saber de ministério profético, eu não quero saber de sonho de Deus, eu não quero saber de apóstolo Hélio, eu não quero saber de apóstolo Cristiano.
Estou de saco cheio, porque a minha vida estava boa e ela voltou para trás. Pode ser que nessa noite teu coração esteja assim: Deus me restaurou, mas agora voltou tudo. Será que eu não ouvi o homem de Deus? O que eu fiz de errado na minha vida? Mas José não reagiu dessa forma. E você sabe por onde Deus o restaurou? Pelo mesmo sonho que levou ele no buraco. E por ele não ter desistido, e por ele não ter chutado o balde daquilo que Deus colocou sobre a vida dele, através da interpretação de um sonho, Deus o tira da posição que ele estava e lança ele na maior posição que se podia ocupar no Egito naquele momento. Sabe o que eu quero te dizer? Que recuar não é problema. Repita comigo: recuar não é problema. Recuar nunca foi problema na história da Bíblia para Deus. O problema é quando você para. O problema é quando você desiste. O problema é quando você para de crer. O problema é quando você para de acreditar em um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. O problema é quando você para de ter fé que Ele está cuidando de você mesmo no buraco que você se encontra. O problema é quando você começa a parar de caminhar porque você fala assim: eu não tenho mais força para enfrentar esse problema. A estratégia do diabo não é que você recue, é que você pare. Entenda isso nessa noite. Essa semana começou a vir na minha memória um amigo que eu amo muito e que começou praticamente comigo na fé. E ele de uma hora para outra parou. Parou, apóstolo, como? Parou na fé. Continua crescendo profissionalmente, continua avançando em todas as horas, mas parou de crer. De uma hora para outra se tornou ateu. Sabe qual que é a estratégia do diabo? Não era com que ele recuasse profissionalmente, não é que ele voltasse para trás com problemas na vida, é que ele parasse. Quando o diabo consegue isso, ele conseguiu atingir o alvo dele para a sua vida e para a minha vida. Por isso, não se acanhe se você está recuando. Não se acanhe se você terminou o ano dando 2 passos para trás na sua vida. O importante é que você não pare. O importante é que você avance. O importante é que você apenas faça, mesmo que você não entenda. Repita comigo: just do it. Aleluia, aplauda o Senhor. Esse será um ano profético em nossas vidas. Você pode até ver naturalmente diante de você um mar. Você pode até ver naturalmente atrás de você um exército. Mas o final dessa história, eu posso te dizer, o final dessa história é celebração. Amém? Ainda que naturalmente haja um mar, ainda que atrás haja um exército, eu sei o final dessa história. E o final dessa história é celebração. Aleluia! Nós precisamos apenas fazer a nossa parte, que é nos apresentar. Não permita que Satanás te intimide. Não permita que o inimigo te faça parar. Se apresente e celebre. Apenas faça, mesmo que você não entenda. Apenas faça. O inimigo vai tentar se opor de maneira sutil. Há um versículo em Lucas 17:1 que diz assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1, essa palavra escândalos, se você for para o original dela em hebraico, é escandalon. Essa palavra, quando você pega a tradução nela no dicionário, é armadilha. Não tem nada a ver com escândalo. Ela é traduzida para o português como escândalo, mas o original dela é armadilha. E daí, quando você entende essa palavra escândalo no original com o significado de armadilha, uma armadilha, quando alguém aqui já viu uma armadilha? Uma armadilha, quando alguém vai para a caça e prepara uma armadilha, tem um local onde se coloca a isca dessa armadilha. Um dia eu estava tentando pegar um ratinho que estava comendo a ração do meu cachorro. Daí eu comprei uma armadilha desse tamanho assim. E daí a armadilha desse tamanho tem um lugarzinho que você espeta o queijo para o ratinho comer.
Esse lugarzinho que você espeta o queijo para o ratinho comer, é que se chama escândalo. É a parte da armadilha onde você coloca a isca. Amém? Vocês estão entendendo isso? Daí Paulo, quando ele escreve a Timóteo como seu filho na fé, ele fala sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 23 e 26. 23 ao 26. Diz assim, preste atenção nisso. Se você quiser eu leio aqui, você não precisa nem abrir. Evite as controvérsias tolas e inúteis. Em outras traduções está assim, evite as discussões tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Sabe o que Paulo está falando? Que tem pessoas que às vezes saem do seu estado normal, é como se elas estivessem embriagadas, porque elas caíram numa coisa chamada a isca de Satanás, e foram contaminadas na sua maneira de pensar. E Paulo fala assim, olha, continua com mansidão, orientando aqueles que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E eu quero te dizer uma coisa: no mundo espiritual, o inimigo literalmente prepara armadilhas. Ele prepara armadilhas, e essa palavra no original armadilha tem esse local de colocar isca. E sabe qual que é a isca preferida que o inimigo coloca nessas armadilhas que nos fazem? Você pode me perguntar assim, apóstolo, mas você saiu de não para e estava bom para aquele lado, por que você foi para o lado da armadilha? Porque eu quero te levar ao que o inimigo pode usar esse ano para te fazer parar. Você está aqui comigo? Você percebe que quando eu estou falando uma coisa do inimigo, até a atmosfera do culto muda. As crianças começam a berrar de um lado, é tudo para tirar a tua atenção, porque eu estou te tratando de um ponto exatamente aonde ele pode te paralisar, aonde ele pode te prender, aonde ele pode te parar. Ele prepara armadilhas, e a isca que ele coloca nessa armadilha se chama ofensa. Repita comigo, ofensa. Ofensa é uma isca que, colocada nessa armadilha, consegue paralisar a vida de uma pessoa, consegue arrancar uma pessoa da igreja, consegue colocar uma barreira entre a pessoa e o seu líder. Quando você se sente ofendido comigo, a palavra minha já não desce para você. Quando eu, como líder, chego para o ministério de adoração e trago uma palavra e tem pessoas ofendidas, eles têm uma barreira e já não recebem a minha palavra. Sabe por quê? Porque entrou uma isca que Satanás colocou numa armadilha chamada ofensa. E a ofensa, ela atinge dois tipos de pessoas: aquelas que foram injustiçadas e as que se sentem injustiçadas. Repita comigo: as que foram injustiçadas e as que se sentem injustiçadas. Dentro da igreja, 90% dos problemas não são de injustiça, são de pessoas que se sentem injustiçadas, porque o inimigo cega de uma tal maneira que a pessoa começa a entrar num roda-moinho de justiça própria, de ponto de vista pessoal, que ela começa, não consegue mais abrir a sua mente para ouvir outra coisa. Não, eu fui injustiçado, eu estou ofendido, eu estou magoado. E sabe o que acontece? Vai te parando. Quantas pessoas pararam seus ministérios? Quantas pessoas pararam de servir a Deus? Quantas pessoas pararam relacionamentos por causa de se sentirem ofendidas? Você sabe, hoje eu estava conversando com a Zelinda. Quantas vezes eu chego em ambientes onde está todo mundo e não cumprimento ela? Quantas vezes ela chega em ambientes? Esses dias ela foi na minha casa, cumprimentou todo mundo, estava sentada na mesa, comendo comigo, não tinha me cumprimentado. Daí ela falou assim: nossa, Kiko, nem te cumprimentei. Eu falei: nossa, eu estou super ofendido com você. Por que eu não me ofendo com ela? Porque eu não suspeito mal dela, eu convivo com ela, ela é minha amiga.
A ofensa, ela parte sempre de um princípio de julgamento, porque a gente já se sente fragilizado por alguma situação na nossa vida, algo já não está indo bem, daí você começa a suspeitar, ele não me cumprimentou porque ele não gosta de mim, ele passou, cumprimentou um, cumprimentou outro e me pulou, e daí você se sente ofendido, e quando você vê uma barreira está sendo levantada entre você e alguma pessoa. Eu sei do que eu estou falando nessa noite, nesse lugar. Eu sei que o inimigo pode e está fazendo isso para te parar nesse ano. Quando Deus nos fala just do it, apenas faça, apenas prossiga, não é tão simples assim, porque a oposição de Satanás vem de uma forma sutil, na tua maneira de pensar, na tua maneira de resistir, na tua maneira de julgar as decisões da liderança por uma visão muito menor do que aquele que está tomando conta de tudo. Às vezes a gente vê uma situação de correção e fala, por que fez assim? E nem sabe do todo, e daí se sente ofendido. Às vezes a gente se sente ofendido pelos outros. Tem pessoas que às vezes estão ofendidas com Deus. Tem pessoas que morderam a isca de Satanás com tanta vontade que estão ofendidas com Deus. Eu não consigo aceitar isso na minha vida. Por que isso dá certo na vida de todo mundo, comigo não? Por que fulana de tal se casou? Por que fulano de tal se casou? Porque não sei quem está esperando filho e eu ainda continuo solteiro. Eu ainda continuo solteira. Por que as coisas acontecem na empresa do meu irmão e a minha está andando para trás? Porque não sei quem já está no ministério e eu estou tanto tempo na igreja, eu estou muito mais tempo na igreja e ainda não fui consagrado, e se sente ofendido com a liderança, e se sente ofendido com Deus, e é isso que é a estratégia do inimigo para te parar nesse ano. Então a gente fala just do it, apenas faça, e você vibra e você dá glória a Deus, mas você pode ser uma das pessoas que está ouvindo essa palavra com um coração ofendido, e no primeiro passo que você der, e o inimigo vê que você se dispôs a se apresentar, ele vai trazer essa ofensa à tona e vai te conseguir paralisar. Se José tivesse continuado com o coração ofendido diante dos seus irmãos, ele tinha se tornado um cara amargo e com certeza tinha deixado de lidar com os sonhos. O projeto dele tinha parado. Se o Alan, que chegou atrasado, que foi lá ver o João, tivesse se ofendido com as vezes que eu corrigi ele na frente de outras pessoas, com as vezes que eu tratei ele com rigidez e dureza, pode ser que ele não estaria aqui hoje. Mas houve nele uma entrega e uma confiança e fala assim, não, eu sei que ele me ama, e se ele está fazendo isso é para o meu bem. É fácil a gente falar de paternidade, de liderança, de caminhar à distância, porque quando você chega mais perto, a situação aperta, o tratamento é mais ríspido, é mais rígido, mas com um propósito. Pergunta para o meu filho e para a minha filha se o meu tratamento com eles também não é rígido. Hoje eu estava falando com a Zelinda, é fácil cuidar do Azaf para ela, uma belezinha, filho da Açúcar. Eu falo que a Zelinda estraga o Azaf, porque ela mima muito o menino. A Açúcar é brava, a Açúcar e o Henrique tratam ele ali, mas a Zelinda, vem cá, por que você está chorando? Não é, Açúcar? Agora eu falei assim, o Pedro vai nascer, quero ver com o Pedro se vai ser igual. Sabe por quê? Porque quando a gente está perto do nosso filho, a gente é firme, não é? Nessa noite, você precisa romper com a isca de Satanás que se chama ofensa e que está escondida dentro do teu coração. Existem pessoas nessa noite que se sentem ofendidas, e a única maneira de você vencer isso é romper com uma palavrinha que se chama orgulho. O orgulho é o que blinda a ofensa dentro do seu coração para que ela não seja exposta e tratada. Eu não vou falar isso. Às vezes tem pessoas ofendidas com sua própria esposa, maridos ofendidos com esposa dentro de casa, esposas ofendidas com o marido dentro de casa, filhos ofendidos com o pai, pais ofendidos com o tratamento dos filhos. E sabe por que as coisas não se resolvem? Porque não há humildade para um diálogo, não há humildade para trazer à tona e falar assim, olha, eu estou triste com isso. E você, quando você faz isso, você dá a oportunidade para a pessoa te falar, meu, não é nada disso, eu amo você.
E Satanás quer que você guarde isso debaixo de uma capa de orgulho, porque a ofensa pode te matar. Recuar na vida não, voltar para trás em momentos da tua vida não, mas a ofensa te para e te mata. Quantos estão aqui? Uma pessoa ofendida é paralisada no seu propósito. E tanto uma pessoa como a outra, aqueles que de fato foram injustiçados, os que se sentem injustiçados, tanto um como o outro não percebem quando estão envenenados, não percebem que caíram numa armadilha. Eu quero só fechar esse raciocínio com uma última palavra que eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, que a gente precisa entender uma coisa: não se levanta uma geração sem antes curar a atual. Você não pode, como pai, querer levantar o teu filho se você não for curado primeiro. Tem pessoas aqui que, como pai, estão ofendidos, estão querendo lançar os seus filhos. Você não vai conseguir, porque você não levanta uma geração sem antes curar a atual. Sabe o que acontece quando uma pessoa ofendida tenta levantar uma outra geração? A única coisa que ela consegue reproduzir é outra pessoa ofendida. Na própria conversa dentro de casa, um pai ofendido contamina o seu filho. É capaz de falar assim: olha filho, vai para a igreja, mas toma cuidado, hein? Não vai se abrir com o pastor, hein? A Bíblia fala: maldito o homem que confia em outro homem. Olha só para Deus. E tem essas frases de crente ofendido, de crente desviado dentro da igreja. Então, se você quer levantar uma geração, procura curar primeiro a atual. Se nessa noite você se sente ofendido com algo, não busque encontrar justificativas. Não permita que essa armadilha siga te prendendo, te impedindo de se apresentar ao Senhor. Apenas faça, just do it. Apenas faça, não pense, apenas faça, peça perdão. Peça perdão por ter julgado, se abra, deixa Deus tratar o teu coração, traz isso à luz. Se apresente e permite que Ele te cure, porque a tua cura vai levantar a próxima geração. Eu vou ler um texto maior agora, que está em Marcos capítulo 5, versículos 22 e 43, que dão um fundamento por isso, e com isso eu encerro. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículos do 22 ao 43. Os que estão vivos digam amém. Os que estão mortos digam amém. Quantos precisam morrer digam amém. Os caras não sabem o que querem, né? Vamos lá. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Olha essa história que interessante. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que ela viva. Jesus então foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava: se tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-se os discípulos. Vê a multidão aglomerada ao teu redor e pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou a verdade. E então lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram assim: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso,
do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Fala para quem está do teu lado: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Preste atenção nisso. Para aqui um minuto. Só recapitulando. Jesus tinha sido chamado para curar uma menina de 12 anos, que era a filha de Jairo. Amém? Repita comigo: uma geração. 12 anos. No meio do caminho, uma mulher, uma senhora, que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, vem diante dele, toca ele e é curada. Repita comigo: outra geração. No caminho para curar a geração atual, vem uma geração, no caminho de curar a próxima geração, vem uma geração atual. Amém? E daí, nesse meio do caminho, disseram a ele que a menininha tinha morrido. Quando chegaram à casa do dirigente, Jesus viu um alvoroço. E daí Jesus manda todo mundo ficar e leva com ele Pedro, Tiago e João. Amém? Pedro, Tiago e João. Quantos tinham aí? Beleza, só guarda isso. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança. Quem que ele tomou? O pai e a mãe da criança. E quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe. Amém? Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menino, eu ordeno que se levante. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Então qual que é a história? Jesus é chamado para curar uma geração. No meio do caminho, ele cura primeiro a geração atual. Depois que ele cura a geração atual, ele vai para a próxima geração. E quando chega para a próxima geração, ele leva Pedro, Tiago e João. Quando ele levanta a mulher, quando ele levanta a menina, quando ele restaura a menina, quando ele traz vida à menina, ele fala assim: agora deem a ela de comer. Quem que estava ali? Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Quando você levanta uma geração, para que essa geração tenha alimento e para que ela tenha vida, é necessário 5 ministérios. Se você levanta uma geração e alimenta ela somente de uma visão pastoral, você não consegue produzir vida em uma geração. Só que para que você levante uma geração com uma visão apostólica, com uma visão profética, você primeiro tem que estar curado como geração atual. Senão você não consegue estar apto a alimentar uma geração através de uma visão apostólica e profética. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Rompe com tudo aquilo de ofensa que está dentro de você, que pode te paralisar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: just do it. Apenas faça. Para de pensar na dificuldade que vai ser corrigir os problemas. Para de pensar naquilo que vão dizer de você se você se expor. Apenas faça o que o Senhor te ordenar, porque se você fizer exatamente o que Ele te mandar e se atentar à sua palavra, diz a Bíblia que tudo o que você fizer irá prosperar. Amém? Não se importa se até aqui você precisou recuar. Recuar não é sinal de derrota. O importante é que você não pare. Não pare em uma ofensa, não pare no temor do dia de amanhã, não pare nas imaginações do que vai ser 2015. Just do it. Amém? Queria também me despedir daqueles que estão nos acompanhando pela TV Rica, abençoar a tua vida, desejar um 2015 tremendo, que você também não pare. Você está me assistindo agora, não pare em ofensa, não pare com o coração triste, não pare com angústia, não pare diante dos problemas que parecem maior que você. Eles podem até ser, mas não são maiores que o Senhor. Para o Senhor não existe beco sem saída. E eu tenho uma mensagem de Deus para você: just do it. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.